Olá, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que é um privilégio, uma alegria poder estar aqui novamente para mais uma leitura de um texto da Palavra de Deus e também um momento de reflexão no seu coração. E eu quero pensar neste momento sobre uma reflexão tratando sobre o fermento do reino dos céus. E quero ler no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versos 33 a 35, que diz assim: Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes disse, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Como disse, pensar sobre o fermento do reino dos céus. Jesus, ele usou muito parábolas nos seus ensinos. Jesus conta uma parábola relacionada ao fermento e o reino. O que é uma parábola? Parábola é uma mensagem transmitida por meio de comparação ou analogia. Ou podemos dizer, lançar duas coisas semelhantes uma contra a outra. E tudo isso ser entendido pelo que ouve. E pensar que isso se tornou um método especial para Jesus em seus ensinos, usando histórias terrenas para poder desvendar verdades espirituais àqueles que se punham a ouvi-lo e entregavam-se a ele. O propósito de Jesus era alcançar os simples e fixar as verdades nas mentes e em seus corações, no coração de todos os seus ouvintes. Um comentário da Bíblia Vida Nova. Assim o Senhor pôde fazer transformadas em muitas vidas com estas palavras. Interessante é ele citar as palavras do salmista lá no Salmo 78, verso 2, quando diz a palavra do profeta, do texto que nós lemos também, quero repetir, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei causas ocultas desde a criação do mundo. Foi também o que o Senhor ordenou a Isaías que fizesse por ocasião do seu chamado. É o que podemos perceber no texto lá de Isaías, capítulo 6, dos versos 9 e 10, quando o texto diz assim: Isaías, depois do seu chamado, eis-me aqui, envia-me a mim. E disse o Senhor então a Isaías: vai e diz a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensíveis o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fechando-lhe os olhos,
para que não venha eles a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Digo que há validade em todos os métodos que se pode aplicar para que a palavra de Deus, para que o Evangelho seja comunicado, desde que não faça ferida a sua verdade, ferida a sua integridade. E nós podemos comparar aqui o valor extraordinário do Evangelho na vida de quem se entrega totalmente ao Mestre Jesus, o Cristo, integralmente se dando ao reino dos céus, se tornando integrante de verdade deste reino. E aí ele haverá de ser discernido dos que não fazem parte deste reino. Mas ele mostrará com suas atitudes, com a sua própria vida, ter em seu coração a porção exata, necessária de cada pessoa da Trindade. Aquilo que deve, de fato, fazer tomado a vida, o ser de quem também é tomado pelo Evangelho de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Queridos, este fermento aqui tratado por Jesus não diz do fermento lá dos fariseus e saduceus, como ele trata lá com seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12. Mas do fermento, do crescimento. E digo que o fermento, ele é o elemento ou o ingrediente essencial, podemos dizer principal, do bolo ou do pão, para que tanto o bolo quanto o pão chegue ao ponto desejado do seu autor. O Evangelho, ele é o fermento adicionado à vida de quem deseja viver de forma a agradar ao Senhor Deus. Este terá com certeza o crescimento desejado pelo seu autor. Como também ele fará parte do crescimento do reino dos céus, porque ele passará a integrar-se a este reino por meio do Evangelho. Jesus diz de algo com poder de mudar a sociedade. Ele diz de algo com poder de mudar a cultura e até mesmo o governo. Se imaginarmos uma proporção de pessoas tomada do cristianismo, tomada de verdade deste Evangelho, tudo será diferente, haverá de ser diferente. O Evangelho de Cristo, ele tem poder de mudar a vida da mulher, a vida dos pobres. O Evangelho tem o poder de mudar a vida dos doentes, dos jovens, dos mais maduros, vamos pensar, dos velhos. Tem poder de mudar a vida dos servos, como dos senhores, e por que não dizer até mesmo das criancinhas, independente de que tamanho ela seja. Tudo isso é sabido, tudo isso é percebido através da história. Basta atentarmos. Mas há um detalhe.
é preciso crer em Cristo e, por meio do seu evangelho recebido no coração, poder ter a Cristo também por seu Salvador e Senhor. Então eu apelo a você, proponho a você, seja parte deste reino, seja tomado deste fermento do crescimento do reino, seja tomado do fermento do reino de Deus. Eu gostaria de orar por você, orar com você. Se ponha diante do Senhor, independente de qual seja a sua condição, mas faze-a apresentada ao Deus Todo-Poderoso nesse tempo. Ele tem poder de fazer mudar todas as coisas em sua vida, se você desejar. Basta você querer. Vamos orar? Te dou graças, Pai, por tudo que nos tem feito até aqui. O Senhor tem feito preservar as nossas vidas. O Senhor nos tem dado livramento. O Senhor tem nos abençoado, tem nos assistido e feito suprir as nossas necessidades. Mas, ó Deus, se há alguém que não pode dizer estas coisas tomado de convicção, que possa pelo menos apresentar-se diante do Senhor, declarando a necessidade que tem do Senhor em suas vidas, em sua vida, para que possa ser tratado pelo Senhor segundo a sua vontade. Ó Deus, visita esse coração, visita essa vida, faz atendido naquilo que precisa para a glória do teu nome. Se é na saúde, se é na relação familiar, se é por falta de um trabalho, ó Deus, que o Senhor entre com providência, faz-os abençoados, no nome de Jesus. Meu Deus, e agora eu também apresento essa vida diante de Ti, porque se até então não percebeu ainda a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo em sua vida, não percebeu ainda a necessidade de ser tomado deste fermento do reino, fermento do crescimento, das mudanças, que o Senhor possa, por meio do seu Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, poder tomar uma decisão de fazer parte deste reino de Deus, deste reino dos céus. Abençoa essa vida, Pai, curando os enfermos, tratando de cada um segundo a sua vontade. Cuida do nosso país e nós intercedemos pela ação, pelo poder e pela manifestação do Senhor diante deste tempo de tanta dificuldade que vivemos. Que o Senhor possa interferir com poder e livra-nos, ó Deus, deste grande e terrível mal, desta pandemia, cuidando de cada um segundo a tua vontade. Eu oro agradecido e confiante no precioso nome de Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. É tempo de mudar. É tempo de orar. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus o abençoe. Amém e amém.